Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu escrever aqui o tema da live de hoje, que é o uso abusivo do álcool. Ai, tava com saudade de fazer uma live, sabia? Mês de novembro e dezembro, né? Eu acabei fazendo uma sequência lá diária do Café com Saúde. E aí, né, lançamos o curso de controle de exames laboratoriais e minha promessa justamente foi essa, tá, gente? De fazer as lives diárias até o lançamento do curso. Então, o curso foi lançado. Agora a gente vai dar sequência às lives, só que eu vou fazer numa frequência um pouquinho menor. Eu vou fazer 2 vezes na semana, tá? Pretendo fazer toda segunda e toda quinta-feira. Então vão ser 2 lives na parte da manhã, pretendo ficar com esse horário aí entre 7 e 7h30. E a gente vai falar de assuntos voltados para nutrição, para o atendimento, né? Eu tenho muitas amigas nutricionistas que me seguem também, que adoram e a gente pode estar trocando informação. Então, inclusive o tema da live de hoje, que é o uso abusivo de álcool, para quem viu meus stories ontem, né, eu fiz uma sequência de perguntas, me chamou muito a atenção. Na verdade, essa ideia eu já queria fazer, tinha até uma outra postagem minha, que eu coloquei uma bebida bem pequenininha ali, que é aquele Moscow Muesli, onde eu mostrei que eu dividi a dosagem com uma amiga minha. Mas o que me motivou, e eu vi ali naquela postagem, eu falei, olha, é assunto para uma live. Eu sei que é um assunto polêmico, tem muito pouca nutricionista, né, que vai lá intervir sobre a questão alcoólica, porque às vezes não é muito confortável, né, pro paciente, pro cliente, tá ouvindo, né, os malefícios do álcool, porque a gente sabe que existe, na verdade, os malefícios, tá, do excesso de álcool. Por isso que eu botei, ó, uso abusivo. Mas o que me chamou mais atenção mesmo foi essa semana, uma nutricionista que eu sigo, né, no Instagram, a Lara Nesteru, que ela é bem conhecida, ela é de São Paulo, mas ela abriu ali, né, um pouco da vida pessoal dela e disse o que ela estava passando. Porque é muito admirada, tem um corpo lindo, uma vida, né, atendimento, inclusive ela faz cursos, né, para poder estimular nutricionistas nessa área de negócios, né, ela dá cursos online também, ela é uma grande inspiração para mim. E ela sempre muito motivada nessa questão estética, né, de todos os procedimentos que já fez, para ficar com o corpo dos sonhos que ela sempre quis. E aí, o que ela fazia, né? O que ela se privou sempre de fazer? Foi de comer para poder beber, né? Isso é muito comum. Quando a pessoa, ela quer, né? Ela sabe que vai ter que, não quer abrir mão, não dá para abrir mão de não abrir mão de nada. Ela vai ter que escolher alguma coisa e ela não quis abrir mão da bebida, o restante ficar sem doce, né? Comer só 2 vezes ao dia, fazer jejum de tantas horas, tudo bem, porque se ela bebesse, né, aquilo ali já era o suficiente. E ela, né, achou que tudo aquilo que ela fazia estava normal. Por quê? Porque o peso, né, o corpo não mudava. Ela estava ainda muito bem, treinando, trabalhando, não tinha nada na vida dela que ela diria assim que, olha, tive prejuízos com a bebida. Ela não ficava alcoolizada, entendeu? Ela não ficava bêbada. Até que realmente que foi pendências, que o marido dela começou a chamar mais atenção a respeito disso e teve uma conversa séria com ela, né? Por isso também as perguntas de ontem. Geralmente a própria pessoa que bebe, ela não tem essa consciência, né? Que ela tá dependente do álcool. Geralmente é uma pessoa de fora que percebe e é muito difícil a outra ouvir e achar que, olha, não, realmente você tem razão, eu vou procurar ajuda. Então ela disse que negou a todo momento, que o que motivou ela a ir ao médico, né, pelo menos para fazer uma avaliação, e até porque ela estava passando por uns períodos muito difíceis, acho que ela falou até de memória mesmo. E aí ele, né, apoiou, levou ela no médico, o médico queria internar, porque o tratamento, boa parte é de internação, com tratamento medicamentoso, e ela disse que não era uma opção, porque como que ela ia, né, se internar, tanta gente dependia do trabalho dela também. Enfim, veio dali a minha motivação para falar
sabe, sobre o álcool, porque eu, atendendo esses anos todos, também percebo. E assim que eu me formei, eu não percebia, né? Porque faz parte ali do nosso... Quando a gente se forma, a gente vem com um questionáriozinho, sabe? Que pra gente não se perder. E aí naquele questionário da anamnese vem lá, você consome bebida alcoólica? Qual é a quantidade, né? É só final de semana? É durante a semana? E aí a gente faz sempre isso pro álcool e pro cigarro, né? Essa é o anamnese padrão. Hoje em dia, com os anos que eu tenho de atendimento, eu não tenho um formulário onde eu coloque ali aquelas perguntas padrão para todo mundo. Eu deixo a minha linha hoje é muito comportamental, né? Então eu deixo o paciente se guiar para ele falar o que ele quiser. E geralmente ele já fala, sabe? Quando ele bebe. Oi, Valéria, tudo bem? Oi, Lucimar, tudo bem? Quando o paciente ele bebe bastante, ele já fala, doutora, mas final de semana eu tomo uma cervejinha. E aí quando ele fala isso, é a deixa pra gente poder se aprofundar um pouco. E, gente, a faculdade não me ensinou nada, sabe, a trabalhar com isso. Você pegar um livro de nutrição do Krause, quando ele vai te ensinar a trabalhar com o alcoolismo. Olha, qual é a parte que a gente sabe que a pessoa não come direito, todas as calorias vêm da bebida, então é o fígado com risco de cirrose. Vamos falar de deficiências nutricionais de vitaminas, mas quem é que aborda a parte comportamental, né? Isso o livro de nutrição não te explica, e não há curso de nutrição que fale sobre. Oi, Andréia, tudo bem? Então, assim, eu acho que é um assunto muito importante que envolve a nutrição também, envolve os familiares, né? Por isso acho que é tão importante a gente, quando vai na consulta com o nutricionista, ter alguém participando junto, sabe? Às vezes o marido vem com a esposa, ou o filho, né, vem acompanhado do pai ou da mãe. Sempre tem alguém acompanhando para poder guiar. E a gente está passando por esse período de carnaval, que é um outro período que juntou duas coisas, né, gente? A pandemia, que fez com que as pessoas bebessem mais, e juntou a parte do próprio feriado, né? Sempre que é Natal, Ano Novo, feriado, as pessoas é tudo muito estimulado por bebida alcoólica. E é até uma contradição, porque se por um lado a gente tem leis que não pode beber dirigindo, não pode, né, consumir, menores de 18 anos não podem consumir álcool, tudo, né? Existe lei para tudo isso, para poder limitar o consumo de bebida alcoólica. Você liga a televisão, você vai ver uma live, né, de algum cantor, é sempre estimulando a bebida. E aí, né, e assim, a bebida sempre voltada para quê? Parece que o homem que bebe, né, se você for ver o comercial da Skol, né, aquela do Vai Verão, né, que tem aquela, esqueci o nome dela, mas ela é bem bonita, né, que foi até ali dançarina do Faustão. Ela é sempre associada a isso, que o álcool é diversão, né? Aquela questão social, como se que para o homem for aceito, né? Homem de verdade só é aquele homem que bebe. Então a gente vive isso na nossa sociedade, e que ele é um homem, sabe, que acaba tendo mais mulheres, né? A pessoa realmente fica mais solta. Então muitas vezes as pessoas bebem para a vida social por isso, porque ele fica mais solto, consegue falar mais, né? Fica menos tímido. Então, às vezes, para poder quebrar esse lado, é o que a pessoa usa a bebida. E a bebida já é usada há muitos, muitos anos, né? Ela tem esse simbolismo aí. Oi, tudo bem, Val? Valquiza, né? Nutricionista também, né, Val? Fica aí para você assistir, porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência com consumo, com atendimento, né, de pessoas que acabam abusando do álcool, porque você tem que ter as palavras certas ali para poder falar sobre esse assunto, né, com o paciente, porque senão ele sai correndo e não quer te ver nunca mais. Então a gente acaba fazendo um trabalho muito de bastidor também, sabe? Se possível, eu converso com a esposa, com alguém, porque é um assunto bem delicado. Então vamos começar a falar sobre quais são as condutas que eu tenho. Importante dizer que nem toda vez que a pessoa abusa do álcool, o exame vai acusar.
Algumas pessoas, você vai ver, né, o ácido úrico aumenta, muito relacionado ao consumo de álcool. Os triglicerídeos podem aumentar devido ao consumo exagerado de álcool. O próprio colesterol também tem uma relação ali com álcool, a glicemia, porque para o corpo é tão tóxico você tá metabolizando o álcool que ele vai economizar carboidrato e você, né, tem que se livrar logo daquele álcool. E é por isso que você acaba tendo que urinar mais vezes, porque é uma via de eliminação através dos rins. Então, eu sei, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente, né, é se ele se hidrata. Olha, que horas você começa a beber e que horas que você para de beber? Porque eu acho que o paciente ele tem uma liberdade comigo. A maioria dos meus pacientes são pacientes de anos, sabe? Eu dificilmente atendo paciente só de uma vez. Ah, só veio uma vez comigo. A maioria dos meus são fiéis. Eles vêm várias vezes. E aí, eles geralmente sabem, então como eu te explicando, nem sempre muda, o resultado dos exames às vezes está tudo bem, mas a pessoa sabe que ela está exagerando no álcool. Às vezes é por isso que não consegue o resultado de peso, né? Não emagreceu o que tinha que emagrecer, a barriguinha, né? Que a pessoa fica tão preocupada, ai, me sinto muito mal, tô com uma barriga inchada. Pode ser relacionado ao consumo abusivo do álcool, o próprio glúten, né, que tem na cerveja. Depois eu vou falar no finalzinho os tipos de cerveja, tá bom? Que existem, né, hoje em dia uma infinidade de cerveja e sobre os tipos de bebida alcoólica, porque a gente não tá falando só de cerveja, tá? Tô falando do uso abusivo do álcool. Então, quando o paciente já chega pra mim, né, e fala, a gente procura estratégias, mas eu deixo sempre ele participar. Tá? Então, se ele não tiver esse descontrole a respeito da bebida, porque tem muita gente que vai beber e que tudo bem, tem limite, tem um consumo social, mas outras pessoas, geneticamente, elas são propensas a beber muito além do que devem, né? Cria realmente essa dependência do álcool, como eu falei, sem nem perceber. Isso vem muito também da idade que começou a consumir bebida alcoólica, tá? Eu acho que isso é muito importante. Porque quanto mais cedo a pessoa tiver acesso ao álcool, mas não pode comprar, mas às vezes está numa festinha de amigo e bebe, né? Às vezes a própria família, a influência maior é da família, acaba bebendo. Até porque fica pensando, né? 18 anos, agora eu posso beber. Então, quanto mais cedo essa pessoa tiver acesso ao álcool, maior as chances dela causar algum tipo de consumo abusivo ou dependência do álcool no futuro. Então é muito importante, né, as famílias, os adolescentes, eu quando trabalho nas escolas, dar sempre um alerta a respeito disso, da idade que começou a consumir. E aí, quando a gente começa junto a ter estratégias, olha, como que eu posso fazer para aprender a beber menos? Primeira coisa é se hidratar, né? Então eu pergunto muito sobre hidratação. Olha, uma rodada de cerveja e 2 de álcool. Uma de cerveja e 2 de álcool. Fica sempre de olho nessa quantidade. Você não precisa, as pessoas, né, tem muito do amigo vir e querer encher totalmente o copo da pessoa. Isso, outra coisa, a pessoa bebe muito rápido. Então quem bebe rápido, às vezes para a cerveja não esquentar, acaba bebendo muito mais. Então a gente precisa controlar um pouco esse ritmo da bebida. Aí essa semana passada eu também atendi uma paciente que ela falou que ela estava bebendo acho que 4 vezes na semana. Ela veio para mim por questões para reduzir peso e ela tomava muito remédio para emagrecer, sempre tomou para tirar fome, mas o problema dela não era, né, a comida, sempre foi a bebida. Então ela falou que parava de tomar o remédio no fim de semana porque ela queria se divertir, olha isso, né? Só se diverte se tiver álcool, só se diverte se tiver cerveja. E aí ela bebia sexta, sábado e domingo. E eu perguntei, qual é a quantidade mais ou menos que você bebe? Aí, se eu não me engano, ela falou que bebia umas 6, 7 cervejas por dia, né? Então, se você for somar a semana, é uma quantidade absurda, né? E de mulher, que acaba tendo uma tolerância menor pro álcool, tá? Do que pro homem. A gente até tem faixas para dizer qual é a quantidade de álcool que a gente pode, né,
como forma segura, mas gente, não existe forma segura, existe essa recomendação que a gente coloca de uma maneira, como é que eu posso dizer, bem subjetiva, porque ali ele só coloca uma quantidade para homem e para mulher, mas não diz qual é o peso dessa mulher, e o peso, então, bom dia, Silane, esse peso também envolve, tá? Então, a quantidade de álcool que ela deveria, mas assim, de uma forma geral, a mulher pode metade do que o homem aguentaria de bebida alcoólica. E hoje, infelizmente, são mulheres bebendo tanto ou mais que os homens, né? E o discurso que eu tô falando, que ela disse, né? Que é para poder ser feliz. Então, final de semana, vamos ser felizes, sextou, vou lá abrir minha cervejinha e tomar. Gente, assim, dá para incluir a cerveja, desde que seja no limite, que não te faça mal. E nem sempre esse fazer mal a gente consegue ver através dos exames laboratoriais ou até mesmo de sinais e sintomas, porque a pessoa pode beber muito e você olhar para ela e ver que ela tá sóbria, que ela tá conversando, que ela tá trabalhando, que ela não mudou o comportamento dela. Então, assim, uma coisa que a Lara mostrou também nos stories dela que eu achei bem legal, que ela às vezes se assustava um pouco quando ela começava a reunir a quantidade de garrafas, sabe, que ela bebeu num final de semana. Então ela não, quando ela recolheu o lixo para mostrar o quanto de garrafa de álcool que ela bebeu, e aquilo era toda semana e sozinha, aí sim, sabe? Mas ela achava que ela via aquela quantidade de bebida e pensava, cara, mas tipo, eu sou nutricionista, né? Eu aguento, meu corpo aguenta. Eu tô bebendo isso tudo, ainda tô trabalhando, não fico bêbada, né? Tô bem pra caramba. E esse é o meu normal, como se ela achasse que o corpo dela aguenta. Então, pensar na possibilidade de tirar álcool na vida, né? Fazer essa abstinência. Não, era fora de cogitação, porque ela não se considerava, né, dependente daquilo. Então, é a importância de você ter uma pessoa na família, né, que conviva com você, que alerte sobre esse consumo abusivo. Então, eu não estou falando desse caso de uma pessoa que é dependente, que já acorda de manhã cada vez mais cedo, sabe? Então, tipo assim, é começar a beber depois do almoço. Ah, não, já começa a beber logo de manhã. Ela falou que até pegava squeezes, né, para treinar alguma coisa e botava bebida alcoólica ali escondido pro companheiro dela, pro marido dela não perceber que ela já estava bebendo tão cedo. Então você vai sempre tendo, você sabe, né? Mas você, para ele não ficar falando, não ficar enchendo o saco, eu vou usar isso aqui pra ele não perceber que eu tô bebendo. E escovava o dente, né? E fazia todos os artifícios até para não ficar com cheiro de álcool. Então, isso é um assunto que eu gosto de conversar mais profundamente com os meus pacientes, principalmente quando eles me relatam que bebem e com grande frequência ou grande quantidade. Ou então, como eu falei, gosto muito quando a família participa, né? Às vezes a esposa já até conversou comigo e ela fala, olha, ele bebe muito, conversa com ele, tal, isso, aquilo, sabe? Já me dá deixa, mas aí a gente vai conversando de uma forma bem leve, porque tem que ser importante a forma como você conversa com o paciente, né? Não pode ser de qualquer jeito, ó, chegar ali no plano alimentar e dizer, ó, beba o menos possível. Não vai surtir efeito, né? O paciente, ele tem que se sentir realmente cuidado, pelo menos que ele faça uma reflexão. Como eu falei, a maioria não é que nem a Lara, que criou uma dependência, e ela mesma fala que acredita que a dependência dela veio porque ela começou a beber muito cedo, muito jovem. Então eu peço para o paciente começar a ver qual é o momento que começou a beber. Essa que eu atendi, ela bebia sexta, sábado e domingo, né? E aí eu falei com ela, o que é mais fácil para você? Você beber metade do que você bebe e nos fins de semana, ou você escolher um dia na semana apenas para beber? E aí, né, foi o que ela escolheu. Aí ela ficou meio sem me dar uma resposta na hora. E eu falei assim, ó, faz o seguinte, testa. Você vai ficar a primeira semana bebendo só um dia na semana e ver como é que você se sente. Na segunda semana, você vai tentar beber metade do que você bebe, e aí você pode beber sexta, sábado e domingo. Terceiro, Ediane, eu não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. Procura um médico, entendeu? A partir do momento que você perdeu o controle, que você diz pra mim que você não consegue, aí você precisa realmente de um trabalho mais sério, né? E é abstinência. O tratamento para quem precisa, quem, né,
tem essa dependência é a abstinência por pelo menos 6 meses. E não é só parar de beber, gente. Na maioria das vezes você precisa se internar, você precisa de medicamentos, né? O tratamento ele é bem sério, porque é como se você tivesse uma desnutrição alcoólica também. A boa parte das suas calorias do seu dia veio totalmente do álcool. Aí engana-se quem acha também que quem bebe fica com excesso de peso. Não, tem muita gente que bebe e fica magro. Por quê? Porque o álcool também diminui o apetite. Se você parar para ver, né, a história do álcool, quando que ele foi consumido, por que ele era consumido, o álcool ele era muito consumido como aperitivo, né? Vocês já repararam, né? Vou tomar uma cachaçinha, vou tomar uma dosezinha antes da refeição, que isso vai me ajudar a alimentar melhor. Na verdade, esse aperitivo, né, esse pouquinho do álcool que as pessoas consomem antes da refeição é para diminuir o apetite. Vocês sabiam que o álcool diminui bastante o apetite? Então, assim, de certa forma, ajudaria até, por exemplo, a controlar uma glicemia, algo assim. Então, mas é uma dose, sabe? Aquele shotzinho que a pessoa vira. Não estou estimulando isso, não. Estou só falando a história, né? O porquê da onde veio. Eu não bebo. Me perguntaram lá também, lá nos stories quando eu fiz, e eu não bebo nada de álcool. Dizer que nada, não, em grandes festas, sei lá, se for meu aniversário, ano novo, eu vou lá tomar uma taça de champanhe, um vinho, raramente um ice, mas o álcool não me faz bem por conta do glúten. Tá? Eu tenho intolerância ao glúten, então eu também não gosto do sabor da cerveja. Acho lindo lá a Boêmia em Petrópolis, já conheci o lugar, adoro passear. E lá é lindo, né, a fábrica da cervejaria. E aí eles te dão uma degustação, mas eu no máximo vou experimentar. Mas aquele sabor amargo, o sabor do malte, ele não me... sabe, não me é agradável. Nada que é amargo assim, eu acho amargo, não gosto nem do cheiro da cerveja. Às vezes quando eu tomo um kombucha, para quem não sabe, kombucha é uma bebida fermentada, né, através do chá verde, e eu acho o cheiro muito parecido com o da cerveja. Às vezes eu nem gosto por conta disso. Mas eu respeito todos os meus pacientes que bebem, tá? Eu acho que também isso fica uma dica para quem é nutricionista, para quem minhas amigas aqui que estão ouvindo. Porque não é porque eu não faço comigo que eu não tenho que entender o meu paciente. Tem gente que tem um prazer muito grande em beber. E tudo bem, dá pra gente ter uma alimentação saudável, consumir. Essa paciente mesmo, se eu falasse pra ela, tirei, não vai seguir o plano alimentar. Agora, se eu tentar diminuir e ela não conseguir diminuir, talvez ela esteja desenvolvendo uma dependência, já esteja dependente. Então ela vai precisar da ajuda de um médico, de um tratamento aí mais sério. Eu já tenho 22 minutos de live. Vamos falar então um pouco sobre as calorias do álcool. Acho que eu só falei da frequência, né? Falei também da quantidade de água, que é importante colocar, só para terminar as minhas orientações a respeito do álcool com os pacientes. O que acompanha, o que você come junto com a bebida. Engraçado que isso é muito individual. Eu tenho uma paciente, a Isabel, que ela mesmo fala, né, que ela assume que o negócio dela é álcool. Tem muitos amigos que gostam de beber e ela não consegue comer e beber. Quando ela bebe, ela só bebe. Mas quando ela acaba assim, acabou, dá uma fome absurda nela, que ela vai comer 2, 3 pratos de comida assim que ela encerra o álcool. Mas para a maioria das pessoas não é assim. O álcool diminui o apetite. Da Isabel abria, mas a maioria das pessoas diminui. Mas na hora que está consumindo, está bebendo, está sempre acompanhando de alguma coisa, ou de um churrasco, né, ou de um salgadinho, de um aperitivo, tipo de um queijo, de uma fritura. Na maioria das vezes é carne, né? É churrasco. E o que as pesquisas mostram? Que quando você consome churrasco, você começa a produzir uma série de toxinas ali na grelha, né? Quando você está queimando a carne, que são as aminas heterocíclicas que tem ali, que tem um potencial cancerígeno alto. Mas quando a gente coloca um temperinho, tipo um orégano, né, um azeite, eu vou colocar um tempero aqui, um alho na carne antes de grelhar, você já diminui muito a produção dessas aminas heterocíclicas. Então é legal você temperar a sua carne antes de ir para a grelha, não colocar apenas o sal grosso, porque você vai reduzir já a produção.
Mas eles falam que quando você junta essa amina heterocíclica, né, que é da fumaça ali do churrasco, com o álcool, o seu corpo tem uma absorção ainda maior. Então, assim, o álcool e a cerveja e o churrasco, né, que são, não é uma coisa para você fazer com muita frequência. Tem gente que todo fim de semana é churrasco, todo fim de semana é aquela carne grelhada com o álcool. E eu também acho que eu tenho que sempre alertando, né, desse potencial cancerígeno que existe nessa combinação. E que a gente tem como pelo menos neutralizar, não neutralizar totalmente, mas diminuir os riscos. Como? Coloco brócolis, coloco um pouco de salada, repolho, tudo da família das crucíferas, que é couve-flor, brócolis, couve, principalmente o brócolis. É legal sempre fazer, sei lá, um arroz com brócolis, uma salada que tenha brócolis em conjunto ali para poder amenizar. E aí vamos falar da composição, né, da bebida alcoólica. Se a gente for ver as calorias de cada macronutriente da alimentação, a gente tem a gordura, que tem 9 calorias para cada grama, o carboidrato e a proteína, que tem 4, e o álcool tem 7. Então você imagina que o álcool ele é extremamente calórico. Só que quando você toma um copo de cerveja, né, 200 ml, você não tá pegando 200 e multiplicando por 7 para dizer o total de caloria. Na verdade, tudo depende da concentração alcoólica que tem naquela bebida. Então, por exemplo, uma cerveja, ela tem na faixa de 5,7, 5 alguma coisa, tá? De álcool. Quando você ingere uma vodka, por exemplo, já é a partir de 40%, um whisky é 40%, um vinho é entre 12% e 17%. Então tudo depende também do teor alcoólico e também da quantidade que você bebe. Então a cerveja, por exemplo, é algo que as pessoas geralmente não tomam uma, não tomam duas. Isso até que eu falo bastante para minhas estagiárias e para as nutricionistas, né, que trabalharam comigo durante esses anos todos. Existem as recomendações, né, que são todos aqueles cálculos que a gente aprende a fazer na faculdade, que é tudo muito lindo na teoria, mas que na prática, né, quando você atende ali pro teu paciente, você não vai pegar uma tabela e mostrar, olha, mas a Organização Mundial de Saúde fala, entendeu, que uma mulher só pode tomar uma cerveja, só pode tomar uma taça de vinho, e o homem pode 2. Você acha que o teu paciente vai seguir só porque a Organização Mundial de Saúde fala isso para ele? Né? Por favor, né? A gente sabe que existe ali a base, a teoria, as recomendações. Existe uma outra coisa que é o que a pessoa quer seguir e outra coisa, ela não tem obrigação de saber todas aquelas leis que a gente que é nutricionista, né, sabe e que a gente tem que saber aplicar na medida do possível. Mas por mais que tenha aquela recomendação, tem coisas que eu sei que não vai se aplicar. Então a conversa é entre eu e o paciente, né? E não entre, olha, o que a Organização Mundial de Saúde está aqui, ó, recomenda, segue aqui, tá? Porque é isso que diz. Seria muito ingênuo, a gente sabe que isso não vai funcionar. Mas a gente pode fazer pelo menos com que ele reflita. Então eu sempre peço para que ele comece a beber o mais tarde possível. Então, vai no churrasco, cara, chega um pouco mais atrasado, ou então começa bebendo água, estabelece um horário para você começar a beber. Não, eu não vou começar a beber 10 horas da manhã, porque se eu começar a beber 10 horas da manhã, caramba, eu vou até a noite. Eu vou beber uma atrás da outra, a cerveja vai acabar, vão comprar mais, e o papo tá bom, e eu tô solto, eu tô divertido e pronto. Então, se você puder, como eu tô explicando, né, orientá-lo a adiar esse início da bebida alcoólica, já ajuda bastante. Vamos falar sobre a composição das bebidas, as cervejas e cervejas, tá? Então, assim, as cervejas, geralmente você deveria ler também a lista de ingredientes, porque tem lista de ingredientes mais limpas, como a gente fala, e tem outras que estão cheias de produto químico ali dentro, um monte de coisa misturada. Então, geralmente, essas cervejas mais limpas são as cervejas, geralmente, que são bem mais caras, como acontece, por exemplo, com a Stella, né, com a Heineken. Enquanto que essas cervejas mais populares, tipo Skol, sei lá, Itaipava, todas essas, você vê que a composição química é completamente diferente, até por isso que ela é mais barata, né? Ela é mais em conta.
Existe cerveja sem álcool, também muita gente me pergunta sobre isso durante os atendimentos. Geralmente quem bebe, justamente a alegria vem do álcool. Então não é uma coisa que eu vejo que funciona muito bem não. A não ser que a pessoa realmente goste daquele sabor, né, da cerveja, ela não tá podendo beber álcool por algum outro motivo. Às vezes, sei lá, tá amamentando, por exemplo. E até a respeito da amamentação, eu já ouvi tanta gente até falar pra mim: ah, mas o meu médico liberou eu tomar uma taça. Ah, mas o meu médico liberou. Desculpa, teu médico liberou errado, porque você não deveria ter nada. Para você estar amamentando ou você estar grávida, deveria ser 0 de álcool, sim. A gente não tem dose segura para beber, né? Então não é o médico que vai olhar para você e vai adivinhar, chutar um valor, né, que você pode consumir de álcool. O quanto menos, melhor. O ideal é que você não beba. Então, determinadas situações, a bebida deveria ser 0. Álcool, a mulher tá grávida ou está amamentando, até a amamentação, tá? Porque se você amamenta, também sai pelo leite materno. Determinados medicamentos, né, que não podem serem... Um reage com o outro e aí tem um efeito pior. Por exemplo, estou operando uma máquina, fazendo um trabalho muito perigoso, que exige muito minha atenção e meu foco dentro do trabalho, não dá para você beber. Tem situações que tem que ser 0 mesmo. Outras situações eu peço para o meu paciente para pelo menos escolher o tipo de bebida que ele vai estar usando, né? Para as mulheres geralmente que gostam de beber, eu peço para trocar a cerveja pelo gin, porque o teor alcoólico é menor, ou até mesmo uma caipirinha, bota bastante gelo, fruta, um pouquinho de álcool, né? E água, e geralmente quando ela toma a caipirinha ela vai tomar bem menos do que se ela tomasse apenas a cerveja. Porque a cerveja é algo que ela já vê ali gritando, né? No dia seguinte, com o inchaço que fica o rosto, principalmente nessas bolsinhas aqui, né? As pessoas reclamam muito que quem bebe no dia seguinte fica com a cara muito inchada e as bolsinhas embaixo dos olhos ficam saltando. Então, às vezes, a motivação dela é o visual. Aí eu não quero, no dia seguinte, tá com aquela cara, né, de porta amassada porque eu bebi. Então, eu geralmente convenço por ali. O ice, porque também ele não tem glúten e geralmente a pessoa bebe um pouquinho menos. De todas que eu vejo realmente, a pior são as cervejas, porque as pessoas... Primeiro que a composição, né, é muito ruim, se eu for comparar aos outros em relação aos antioxidantes. E segundo, que a pessoa acaba bebendo bem mais. Mas assim, vodka, gin, vinho, champanhe, um licor, um frangélico, tudo isso a pessoa pode usar uma pequena quantidade, né, incluir na sua vida social. O problema do álcool é o limite, é o que você consegue consumir para ter limite. E eu falo para vocês, pelo que eu vejo por aí, pelo que eu atendo, principalmente as mulheres, elas estão indo muito além do limite delas, né? E às vezes, como eu falei, mostra um corpo muito bonito, tô fazendo exercício, e isso é como se fosse o meu cartão, né, de entrada, o meu ticket para eu poder beber. E não é desse jeito, tá? Seus exames podem estar muito bons, você tá com o corpo lindo, você tá malhando tudo, e mesmo assim você tá criando aí, tá trazendo vários malefícios para a sua saúde através do álcool. Então era um assunto mais pra gente refletir, tá? Já tem 32 minutos de live. Fica o meu alerta para várias nutricionistas que também atendem, que a gente consiga explorar um pouco mais disso nas anamneses, procurar saber através de familiares, né, de esposas, que eu sei que marido às vezes, né, esconde muita coisa, e ver o que a gente pode ajudar. E eu acho que a primeira coisa é uma boa conversa e um convencimento, né, se for o caso, para procurar tratamento. Porque o que a sociedade coloca pra gente como normal tá muito fora do que é o normal, tá bom? Olha, muito obrigada, boa segunda aí de carnaval. E olha só, na próxima live de quinta-feira eu quero falar de refrigerante, tá? Então eu também vou falar sobre a composição dos refrigerantes, como eu expliquei hoje, quais são as minhas condutas para fazer meu paciente reduzir o consumo de álcool. Eu sempre deixo ele participar também, não é uma coisa imposta. Na nutrição comportamental, isso é muito importante, o paciente se sentir envolvido,
tá? E aí na quinta-feira a gente fala de refrigerante então, tá bom? Muito obrigada. Para quem tem nutris aqui que estão me assistindo, ó, convida as amigas também para assistir. Vai ser ótimo a gente trocar experiência aí, tá? Um beijo.